O Deus vivo que chamou Abraão e fez dele o nosso pai na fé, chama você também, para que você se torne um exemplo de superação e realização, de amigo de Deus, uma vez que está escrito que Abraão andou com Deus. Este programa Obreiros em Foco vai lhe ajudar a aprender, a saber o que fazer também para andar com Deus. E claro, como nós sabemos, sem fé isso é impossível, porque é impossível agradar a Deus sem fé. Nós iniciamos o programa e quero já disponibilizar o número da central de atendimento para que você, afastado, ou você que conhece uma pessoa afastada, entre em contato com ela, peça para ela ou ele nos assistir através deste canal de televisão ou através das redes sociais que estão à sua inteira disposição, porque vamos dar atenção aos afastados. Inclusive, eu tenho na central de atendimento o Laerte, que faz parte do grupo UFP, Universal, com as forças policiais. Ele que está aqui no Templo de Salomão, fazendo parte desse grupo. Já há quanto tempo, Laerte? Estamos aqui no grupo há 3 meses, bispo. Há 3 meses. Você já está na Igreja Universal há quantos anos? 30 anos, bispo. Há 30 anos. Casado? Sim, senhor. Há quantos anos? 25 anos, bispo. 25 anos. Bem, o Laerte é um pastor que faz parte do grupo UFP e ele vai estar aí na central com os auxiliares, com levitas, obreiros, esposas de pastores, para dar uma atenção a você, exclusivamente a você que está afastado. Talvez como esta imagem ilustrativa, eu não sei se tem como produtor exibir em tela dividida, esta imagem de alguém que pensa que para o seu caso já não tem mais jeito. Chegou ao extremo da dor, da humilhação, da vergonha e está assim. Coloque em tela cheia, por favor, para que eu possa ler, por gentileza. Diz aí, ó, perdi as forças. Você que diz, olha, já não sei para que nasci. Esse é o meu destino. Minha vida foi só de perdas. Se você está pensando, alimentando um desses pensamentos, nós sabemos quem está por detrás dos mesmos. Não é Deus. Então liga para a gente agora, liga para a nossa central. O Laerte já está aí posicionado com a equipe aqui de auxiliares, levitas e esposas de pastores para atender a sua ligação através do número 3573-3535, 0 operadora 11. É importante, Laerte, falar que às vezes a gente não tem como ler aqui o nome das pessoas que ligam e participam. São várias pessoas que ligam, são várias pessoas atendidas. O mais importante não é o seu nome, o seu caso ser mencionado no programa. O mais importante é esta pessoa ser resgatada, Laerte. Exatamente, bispo. Quando esta pessoa se propõe a nos ligar, ela está dando um grande passo para que nós possamos resolver o problema dela. Ela será orientada, será acompanhada e o problema dela será resolvido. Como aqui, bispo, nós temos o caso da Rosângela. É colaboradora, saiu por causa que não tem o Espírito Santo. Quantas são as pessoas, bispo, que passam por esse problema? Acham que são uma coisa e, na verdade, são outra. E vão descobrir com o tempo. Por isso, bispo, nós temos esse programa do Obreiros em Foco, que trabalha forte para que oriente, para que ensine, para que essa pessoa não cometa tal tipo de erro. Ela chegou a ser colaboradora e depois se deu conta que não era batizada com o Espírito Santo. Sim, senhor. E consequentemente, esfriou e saiu da igreja, está afastada? Diz aí Sim, o tempo? senhor. Sim, senhor. Diz aí o tempo, não? Senhor bispo? Diz aí o tempo que ela está afastada? Não, senhor bispo. Não. Ela não diz, não menciona o tempo. Mas é daqui de São Paulo mesmo? Sim, senhor. Então vamos resgatá-la porque neste sábado nós teremos a segunda vigília do fogo e você, minha amiga, que não foi batizada, pode ser batizada. Você que diz, olha, eu desanimei, eu cansei porque eu busquei e não recebi. Mas quem crer não cansa. Quem crer, sabe, não se rende. Quem crer não olha para o tempo, não olha para trás, não olha para, sabe, para o dia de amanhã, olha para o agora, vive o hoje. Porque viver pela fé é o viver agora. Então, eu determino que você, neste sábado, seja batizada com o Espírito Santo. E você que está afastado e precisa de ajuda,
liga para a nossa central que nós vamos enviar o resgate à sua casa, seja aqui em São Paulo ou em qualquer outro estado do Brasil ou país. Você que nos assiste através do YouTube, você que nos assiste através do Facebook, você pode entrar em contato conosco também. Tenho aqui a presença do pastor Ailton em estúdios, que vai responder as perguntas enviadas ao nosso WhatsApp, número 953392828, 0 operadora 11, é este número, repito, 953392828. Você não deve enviar, ou ligar, melhor dizendo. Você pode enviar uma mensagem de texto, de áudio ou um vídeo curto fazendo a sua pergunta ou nos contando a sua experiência participando aqui da Vigília do Fogo. Pastor Ailton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Bispo Júlio, e a todos que acompanham agora o programa Obreiros em Focos. Estamos aqui prontos para responder as perguntas. E você que já tem aí o seu incensário, né, em mãos, você que já colocou dentro do incensário aquilo que Deus lhe revelou quando você ouviu a palavra de Deus, né, quando você participou da vigília do fogo e meditando, ouvindo, entendendo, você viu o que estava aí dentro de você que estava desagradando a Deus. E Ele pediu. E quando Deus pede, dói. Dói. Mas não é para diminuir, não é para nos fazer mal, é para nos libertar. O sacrifício ao Deus vivo tem esse poder de nos fazer livres. Inclusive o Bispo Macedo, ele tem uma mensagem. Vamos exibir mais um vídeo onde ele fala sobre a iniquidade, porque o servo de Deus, ele não pensa em ser cabeça, em querer ter. O servo verdadeiro, ele pensa em agradar ao seu Senhor, em servir a Deus e, consequentemente, como bem disse o Senhor Jesus, aquele que me serve, o Pai o honrará. E você que já tem o incensário, tem aí preparado em mãos, porque nós vamos orar com incensário ao término da nossa participação do nosso programa, tá? E você que ainda não pegou o seu incensário, você vai pegar amanhã, quarta-feira, aí no seu estado, aí na sua igreja, porque certamente já chegou para você colocar dentro deste incensário tudo aquilo que Deus tem lhe revelado neste programa, como também na Vigília do Fogo, porque sábado agora será a segunda vigília. Vamos à mensagem com o Bispo Macedo e já voltamos aqui em estúdios. Acompanhe. O servo de Deus não pensa em ser cabeça. O servo de Deus não pensa em ganhar isso, ganhar aquilo, ter isso, ter aquilo. Ele pensa em agradar o seu Senhor. E nada mais agrada ao seu Senhor do que servi-lo com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua mente. Enfim, colocar toda a sua energia para fazer o melhor para o povo. Esse é o trabalho do servo. Quem é servo de Deus tem essa consciência. Mas se ele almeja ter aquilo que o que foi abençoado por ele tem, então ele já concebeu exatamente isso. Ele gerou dentro de si um filho chamado iniquidade. E aquela iniquidade, se não for removida, ela vai proporcionar a ele a mesma situação de Lúcifer. Lúcifer era cheio de luz, transformou-se em cheio de trevas. E aquele pastor ou bispo que era cheio do Espírito Santo transforma-se agora no inimigo número 1 do povo da Igreja Universal do Reino de Deus, dos pastores, especialmente de mim. Você sabia que não há nada mais poderoso que o fogo? Ele serve para dar vida ao planeta. Serve também para purificar metais preciosos como o ouro e a prata. Quando esses metais são levados ao fogo, é para limpá-los e torná-los mais puros e valiosos. A Bíblia declara que o Deus vivo é fogo consumidor. Um fogo espiritual que purifica, limpa e nos salva das impurezas às quais estão expostos diariamente neste mundo, pelo que ouvimos, vemos e sentimos.
Já que estamos herdando um reino inabalável, sejamos agradecidos e, desse modo, adoremos a Deus com uma atitude aceitável, com toda reverência e temor, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. É importante que tenhamos consciência dessa necessidade de purificar a nossa alma dos males desse mundo para conservar a certeza da herança, por meio da nossa salvação que o Senhor Jesus nos prometeu, o Reino dos Céus. Sábado, 14 de novembro, a segunda Vigília do Fogo, às 18 horas. Traga uma folha de papel e uma caneta. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Para mais informação sobre a Vigília do Fogo, aqui no Templo de Salomão e em todos os templos da Universal, que será transmitido sábado às 18 horas, você pode contactar a central de atendimento através do número 3573-3535, 0 operadora 11, o pastor Laerte, do grupo UFP, Universal, com as forças policiais. Ele está aí na central com uma equipe de auxiliares, levitas e esposas de pastores para atender a sua ligação. Mas agora eu queria responder já a primeira pergunta enviada ao programa Obreiros em Foco. Vamos lá, por favor. Olá, Bispo, meu nome é Vanessa e eu gostaria de saber até quando uma pessoa consegue enganar-se passando batizada pelo Espírito Santo. Boa noite, Vanessa. E cabe à pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela tem um discernimento do Espírito Santo. E quando ela percebe que há alguém se passando pelo Espírito Santo, se passando batizada com o Espírito Santo, ela percebe no falar, ela percebe no proceder da pessoa. Então, quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela tem discernimento. Ela sabe quem é o trigo e ela sabe também quem é o joio. Então, ela não se deixa enganar por aquela pessoa que se passa batizada pelo Espírito Santo. Uhum. Tem também o fato, pastor Ailton, da pessoa que consegue, né, enganar a bispos, por exemplo. Quantas pessoas disseram que eram batizadas com o Espírito Santo quando não eram batizadas? A gente crê, a gente não conhece o coração, a mente das pessoas, mas muitas pessoas enganaram a bispos, a pastores, a esposas, a outros obreiros, se passando por batizado com o Espírito Santo, quando na realidade não eram batizadas. O que acontece é o seguinte: a gente vai saber se a pessoa é batizada ou não justamente nas provas, justamente nas tentações, nas tribulações. Porque a pessoa que não é batizada com o Espírito Santo, ela resiste 1 tempo, 2 tempos, 3 tempos, mas não todo o tempo, não para sempre. Vai chegar uma hora que ela não vai aguentar, ela vai explodir, ela vai cair em tentação, ela vai murmurar, ela vai desertar, ela não vai aguentar a pressão. Essa é a verdade. Porque só quem é batizado com o Espírito Santo é que permanece para sempre. Agora, imagine que ela esteja perguntando o seguinte, pastor Ailton, mas como que a pessoa, por exemplo, pensa que é batizada quando não é batizada com o Espírito Santo? Quando é que essa pessoa ela se dá conta? Pelos frutos. Pelos frutos. Por exemplo, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha uma certeza absoluta do meu batismo. Mas os espíritos que um dia habitavam em mim falavam na minha mente, sopravam, né, no meu ouvido: olha, você não é batizado não, olha, você é muito jovem, olha, você tem pouco tempo de igreja, olha, você não tem muito conhecimento bíblico. Mas eu nunca duvidei do batismo, eu nunca dividi a minha fé entre o sim e o não em relação ao batismo. E por que não? Porque eu vi os frutos. Eu tinha uma certeza absoluta acompanhada de frutos que provavam que eu já não era mais o mesmo homem. Eu já não era mais o mesmo rapaz, eu já não era mais a mesma pessoa. Então, a alegria, a paz, o amor, o domínio próprio, né? O amor ao próximo, uma revolta contra tudo aquilo que tentava e tenta me separar de Deus, uma intrepidez, definição,
uma coragem, um ódio, né, do diabo. Antes eu tinha medo do diabo, dos espíritos, dos encostos, das forças do mal. Batizado com o Espírito Santo, eu me transformei. Quer dizer, não foi algo meu, não foi algo da igreja, foi algo de Deus. Então, é possível sim alguém enganar a outros se passando por batizado, mas isso por algum tempo, mas não para sempre. E quando, bispo, a pessoa ela é batizada com o Espírito Santo, ela é como o trigo. O trigo se curva quando ele dá frutos, né? Quando ele passa problemas, lutas, o deserto, as aflições, ele se curva, ele busca, ele jejua, ele ora. Ele se humilha. Ele se humilha, ele atribui permanece. toda a glória a Deus, né? Isso, ele permanece. Mas o joio não. O joio continua reto, não se curva, não se humilha. E por isso, quando vem os fogos, a tribulação, ele não suporta e acaba saindo. Na prática, então, é o seguinte, olha só. Se o pastor repreende um obreiro, um colaborador, um membro, um evangelista, e ele se diz batizado com o Espírito Santo e não aceita, e bate de frente, né, e quer justificar, argumentar, isso mostra que ele não é batizado com o Espírito Santo. Nunca foi, né? Porque uma pessoa batizada com o Espírito Santo, ela aceita, ela se submete, mesmo sendo injustiçada, Ela se curva. Porque quem justifica o justo é o seu Senhor, é Deus. Bem, espero que tenhamos respondido a sua pergunta. Vamos à nossa central de atendimento a falar com o pastor Laerte, que tem ali em mãos, certamente, já nomes de pessoas que ligaram, desabafaram e que precisam ser resgatadas e serão entre hoje e sábado para que possam estar conosco na vigília do fogo. Laerte. Sim, senhor bispo, nós temos aqui o Bruno, de São Paulo. Era obreiro, mas se afastou por causa do trabalho, há 4 anos atrás, mas permaneceu como membro. Esse rapaz se afastou porque dedicou todo o seu tempo, bispo, ao trabalho e se esqueceu da manutenção espiritual. Hoje está na situação que está, bispo, mas vamos resgatá-lo como o senhor orientou neste sábado na Vigília do Fogo. Qual é o estado? São Paulo mesmo, bispo. São Paulo mesmo. Tá bem. Se você conhece alguém que precisa de ajuda e nem condições ou disposição ele tem para fazer uma ligação aqui para o Templo de Salomão, ligue por ele, interceda por ele e prepare um copo com água, porque se você diz, eu não tenho forças, você vai receber forças ao participar da oração com o copo com água. Bem, nós vamos agora exibir esta matéria do Unisocial, porque mesmo em meio à pandemia que tem atingido o mundo, voluntários da Igreja Universal não se cansam de levar a palavra de Deus, a esperança, a verdade que liberta, como também o pão nosso de cada dia, uma cesta básica às milhares de famílias carentes aqui no Brasil e no mundo. Se você pensa que tem gente só passando fome no Brasil, você está muito enganado. Tem muita gente passando necessidade no mundo, pessoas que estão vivenciando situações difíceis, né? E não tem absolutamente nada. Essa ação na comunidade de Capão da Canoa, que beneficiou moradores que foram atingidos por essa fase tão difícil que é a pandemia. Vamos acompanhar. Em meio à pandemia que atinge o mundo, nos levando ao isolamento social, os voluntários da Universal, mobilizados pelo amor ao próximo, têm saído às ruas distribuindo alimentos às pessoas carentes. E desta vez, as doações chegaram até o litoral gaúcho, em Capão da Canoa. Uma ação que tem beneficiado centenas de pessoas. Agradecemos desde já a sua colaboração. Por isso que os colaboradores, né, os membros, evangelistas, os obreiros da Igreja Universal, que fazem parte do Unisocial, a Universal, ajudando as pessoas, além de levar a cesta básica, levam o principal, que é a palavra de Deus, que é a palavra de fé, que é a verdade que faz a pessoa liberta de sofismas. Nasci para sofrer, é o meu karma, é uma cruz, é destino, é provação.
ou Deus não existe, Deus não me ama, você que está aí magoado com Deus, porque perdeu um ente querido nesta pandemia, porque perdeu um ente querido prematuramente para um vício ou para um acidente, não culpe a Deus não, meu amigo. Deus não tem nada a ver não com as nossas escolhas. Deus é justo, é misericordioso, mas Ele é justo. E por isso Ele permite que a gente colha o que a gente planta. É isso mesmo. E que você amadureça. E que você se volte para Ele e não contra Ele. Tem muita gente se voltando contra Deus, quando deveria se voltar contra o vício, o orgulho, a idolatria, a prostituição, a corrupção. É ou não é verdade? Mas as pessoas não querem se voltar contra o mal. As pessoas querem se voltar contra Deus, mas continuar na prática do que é errado. Aí não tem como Deus lhe abençoar, não tem como Deus lhe ajudar. Porque o causador dos problemas, bispo, não é Deus. Deus, ele tem a solução para a pessoa. Mas a pessoa, ela quer correr atrás do alimento físico e não do alimento espiritual. Certa vez, vieram pessoas, correram de um lado para o outro, procurando Jesus, né? De um lado para o outro. Quando encontraram Jesus, eles disseram, poxa, nós estávamos aqui procurando o Senhor, e Jesus falou para eles, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas para aquela que subsiste para a vida eterna. Quer dizer, então, Deus, Ele quer que a pessoa venha buscá-lo para que Ele possa mudar a situação dela de sofrimento. Por isso nós investimos as quartas-feiras no seu crescimento espiritual. Todas as reuniões na Igreja Universal nós ensinamos a palavra de Deus, mas às quartas, aos domingos, nós estudamos a palavra de Deus. Inclusive, quarta-feira agora, nós teremos mais um alerta da salvação para você desenvolver a sua fé e desenvolver também a sua salvação. Igrejas queimadas e destruídas. Cristãos presos e torturados. Ódio explícito em sites e redes sociais. O sétimo e último alerta da salvação mostrará o que a grande mídia ignora e que o mundo finge não ver, mas está aumentando assustadoramente. O ódio aos cristãos. Nesta quarta-feira, 11 de novembro, às 10, 15 e na noite da salvação às 20 horas, no Templo de Salomão ou em uma igreja universal do Reino de Deus. Laerte, você tem aí mais nomes de pessoas que estão afastadas e que reconhecem que só elas não podem e por isso estão entrando em contato para serem resgatadas já neste sábado, participando da segunda vigília do fogo? Sim, senhor bispo. Tenho aqui muitos nomes. Temos aqui a Cláudia de Altamira do Pará. Está afastada há mais ou menos 3 anos e o relacionamento com o marido tem sido de muitas brigas, como foi o dos seus pais. Aqui também temos o Adalberto, Rosário do Sul, Rio Grande do Sul. Já vai à igreja, muitos anos pediu oração pela saúde e não tem ido por causa da pandemia, bispo. E também temos uma pergunta do WhatsApp que chegou, bispo. Diz assim, boa noite, bispo. Eu cresci com mágoa da minha mãe. Ela faleceu antes de eu conhecer Jesus e não pude pedir perdão. Será que isso influencia em minha salvação? A Maria da Penha de Fortaleza. Ô Maria, não, claro que não. Você já perdoou a sua mãe. Ainda que ela estivesse viva e ela não perdoasse a você como filha, mas o fato de você a ter perdoado, você está livre de toda e qualquer condenação. O importante é você perdoar, independentemente da outra pessoa lhe perdoar, está viva ou não. No caso da sua falecida mãe, você não teve a oportunidade de lhe pedir perdão, porque você não conhecia Jesus, você não conhecia a verdade. Mas agora que sim, o seu coração está limpo e você está livre. Por isso, isso não vai influenciar jamais na sua salvação. Meu amigo, se você está afastado e precisa de ajuda, ou se você tem uma dúvida, você pode enviar para o nosso WhatsApp, o número 953392828, 0 operadora 11. A este número você não deve ligar, se não enviar a sua mensagem de áudio, de texto ou um vídeo breve, objetivo, contando a sua experiência na última vigília
aqui transmitida desde o Templo de Salomão, a Vigília do Fogo. Vamos a mais uma pergunta enviada aqui ao nosso programa. Olá, bispo. Eu me chamo Daniel e eu gostaria de saber se o diabo ele também sopra no ouvido daqueles que são batizados com o Espírito Santo. Daniel, boa noite. Com toda certeza, o diabo sopra na cabeça de todos, no ouvido de todos, que os batizados com o Espírito Santo também. Porque até do próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, o diabo soprou quando Jesus estava lá no deserto. E olha que o diabo viu Jesus sendo batizado com o Espírito Santo e também ele viu Jesus, ele ouviu Deus falando para Jesus, esse é meu filho amado. E você vê que lá no deserto ele tentou Jesus falando, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Então você vê que até o batizado com o Espírito Santo, o diabo ele tenta soprar os pensamentos. Em mim, no bispo, em todos nós. Várias vezes o bispo Macedo já falou sobre isso em suas pregações. Então, com certeza isso acontece. Eu creio particularmente, Daniel, que o diabo e os seus demônios, eles falam mais com os que são batizados com o Espírito Santo, quer dizer, eles sopram, eles trazem, né, pensamentos ruins, sugestões, ideias, né, tentações, porque para aqueles que já estão com ele não tem que se preocupar. Ele está preocupado em resgatar aqueles que eles perderam, como a mim, pastor Ailton, você e tantas outras milhares e milhões de pessoas. Então, eu creio que o diabo e seus demônios sopram mais nos ouvidos daqueles que sim são batizados com o Espírito Santo, mais do que propriamente com aqueles que não são batizados, porque os que não são batizados, eles não precisam nem soprar, sabe? Eles já são manipulados, já são usados, facilmente eles são dominados pelas forças do mal, porque eles não sabem discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, entre o justo e o injusto, entre a vontade de Deus e a vontade do mal. E o senhor até falou, bispo, agora, há pouco tempo, que o senhor, quando foi batizado com o Espírito Santo, que veio os pensamentos na cabeça do senhor. O diabo soprava e soprava forte. Que o senhor não era. E era justamente o contrário. Bem, para você que diz, bispo, olha, eu me afastei diante desta pandemia, eu me afastei, eu esfriei na fé, já não vou mais na igreja, aqui no meu estado, na minha cidade, não temos reuniões ainda presenciais, sabe, eu faço parte do grupo de risco, sabe, a minha fé já não era lá aquelas coisas, e agora na pandemia era só uma faísca, agora apagou. Meu amigo, é porque você não é batizado com o Espírito Santo, porque quem é batizado com o Espírito Santo, em meio à pandemia, perseguição, em ameaças, sabe, em meio a crises, a recessão, a injustiça, aí que a gente fica mais quente, aí que a gente fica mais fervoroso, aí que a gente fica mais forte. Veja se não é verdade. Nós vamos trabalhar essa equipe. Olá, eu me chamo Beatriz, eu sou da igreja de Boiçucanga, do bloco de Santos, e eu estive presente na Vigília do Fogo. E uma das partes que mais me chamou a atenção na vigília foi quando o bispo falou que nós devemos servir a Deus com temor, perseverança e fé, porque Deus é Deus de detalhes. Então os detalhes, ele faz toda a diferença na nossa vida. E eu estarei presente nesta próxima vigília, neste sábado, às 18 horas, com transmissão diretamente do Templo de Salomão. Olá, me chamo Ian, sou aqui de Teresina, Piauí, e aí eu vou falar um pouco da importância das vigílias, todos os sábados às 18 horas. Elas têm me ajudado bastante no meu fortalecimento, no meu crescimento com Deus, e o que mais está me ajudando é as buscas e estar sempre focado na palavra de Deus, buscando, me alimentando da palavra de Deus. Nós não nos isolamos do altar, porque quem tem luz própria, quem é o sal da terra,
Quem está praticando a palavra de Deus não tem que temer a nada, nem a ninguém, senão ao Altíssimo. Nós tomamos todas as precauções necessárias durante a pandemia porque temos uma fé inteligente, mas nós não nos ausentamos do altar, porque sabemos que o altar é o abrigo do Altíssimo. Bem, nós vamos à central de atendimento e você vai ouvir mais relatos de pessoas que se ausentaram do altar e olha só o estado em que elas se encontram, Laerte. Sim, senhor bispo, nós temos aqui também a Aline de Suzano, se afastou há mais de 10 anos e quase há um ano retornou. E olha a situação, bispo, gosta de uma pessoa que não quer compromisso com ela. Nós podemos notar que ela voltou à igreja, mas ela não compreendeu que primeiro deve voltar para Jesus, né, bispo? Para que esse tipo de problema seja evitado. Não, e também para que ela não se torne vulnerável, porque se você continua priorizando a vida sentimental ou uma outra área da sua vida que não seja espiritual, isso mostra que você corre risco, que você é vulnerável. Qualquer ventinho, qualquer, sabe, situação vai fazer você errar outra vez. Agora, pensa comigo, se essa pessoa não quer lhe assumir, se essa pessoa não quer nada com você, imagina com Deus. Por favor, minha amiga, ajude-se, por favor, a não ser que você goste de sofrer. Mas se você diz, olha, bicho, eu não sou masoquista, não. eu quero ser feliz. Então, valorize-se, valorize a sua salvação. Quem mais, Laerte, por favor? Bispo, agora nós vamos ouvir um áudio. A pessoa enviou uma pergunta pelo WhatsApp e nós vamos ouvir agora. Por favor. Nada dá certo para mim. Começo do ano, a empresa perdeu o contrato, não pagou os funcionários. Estava namorando, tive que terminar o meu relacionamento por falta de afeto e carinho dele. Todo dia eu me sinto infeliz por nada dar certo na minha vida. Estou desempregada, mando currículos, porém nada é chamado. Tenho uma filha, moro de aluguel, moro sozinha com ela. Estou tendo crise de ansiedade, já tentei um suicídio, me desviei da Igreja Universal com 13 anos de idade. Fui para outra igreja, me batizei lá, fiquei 8 anos e me afastei novamente. Não tenho forças para voltar. Minha amiga, você não se afastou novamente. Você nunca esteve firme. Nem na Igreja Universal, que você esteve aos 13 anos, quando adolescente, e depois se afastou para conhecer o mundo, se entregar aos prazeres, às fantasias, e depois se dedicou a buscar a Deus, mas do seu jeito, em uma outra denominação, e durante 8 anos você não o conheceu. Como é que é isso, bispo? Eu não o conheci, você não o conheceu. Você não foi batizada com o Espírito Santo. A pessoa só conhece a Deus quando ela é batizada com o Espírito Santo. Você que me assiste agora e tem 30 anos de igreja, 20 anos de igreja, 10 anos de igreja, 5 anos de igreja. Você católico, evangélico, você que diz ser uma pessoa boa, mas você não tem paz, você não tem alegria, você não tem certeza da salvação, você é uma pessoa indefinida, você é uma pessoa amargurado, você é uma pessoa inconstante, você é uma pessoa, sabe, infeliz, essa é a palavra. E olha que você tem, olha, família, saúde, fama, bens, tem religião, mas não tem a Deus, você não conhece a Deus. Quer dizer, você não é batizada com o Espírito Santo. Eu quero dizer para você que você está tendo a oportunidade, talvez a última. Eu não sou Deus, eu não sei, mas eu devo afirmar que talvez seja a última oportunidade que Deus lhe esteja dando de realmente se entregar, levar a sério o mais importante. O mais importante agora não é a sua vida profissional, não é a sua filhinha que está crescendo sem pai e sem mãe, né? Não, eu tô com ela, bicho. Não. Ela está crescendo sem pai e sem mãe, porque do jeito que você se encontra, depressiva, desejando suicídio, tentando suicídio, quer dizer, desacreditada de si mesma, que mãe você está sendo? Seja sincera. Então, o que
importa aqui agora é a sua alma. Você tem que investir na sua salvação. Você tem que buscar o Espírito Santo. Mas, bispo, o Espírito Santo vai pagar minhas contas? Vai fazer mais do que isso. O Espírito Santo vai me realizar sexualmente? Mais do que isso. O Espírito Santo vai criar minha filha? Vai fazer o papel de um pai presente? Mais do que isso. O Espírito Santo vai me prosperar? Vai me fazer ter sucesso profissional? Mais do que isso. O Espírito Santo, ele vai fazer você filha do Altíssimo. Você vai arrebentar. Ninguém vai lhe segurar. Agora eu falo o contrário. Você pode ter tudo. Se você não tem o Espírito Santo, e tem gente aí agora me assistindo que pode dizer que é verdade. Tem gente agora, tem famosinho, tem famosinha, que está me assistindo agora e diz, olha, é verdade. É verdade. Eu tenho tudo e não tenho nada porque não tenho o Espírito Santo. E há outros que estão me assistindo que aparentemente não tem tudo, porque não tem pessoas, nem coisas, nem fama, nem bens, mas tem tudo porque tem o Espírito Santo. E agora? A palavra de Deus, ela se cumpre perfeitamente. Por isso, meu amigo, você tem que investir na sua vida espiritual. Minha amiga, chegou a hora, hein? Sábado, você vai estar conosco na Vigília do Fogo e vai acontecer o maior de todos os milagres. Meu nome é Alex, tenho 43 anos. Cheguei na Igreja Universal com 18 anos. Cheguei como uma pessoa meio triste, amargurada. Né? Foi num convite para minha irmã, me convidou para participar de uma reunião e cheguei desse jeito na igreja. Participei dos cultos, me entreguei para Deus, me entreguei para Deus, fui obreiro, né? Fui levantado a obreiro e tinha uma vida feliz, né? Conheci minha esposa, me casei e tinha uma vida muito bacana com Deus, né? Me servindo a Deus, me entregando para Deus todos os dias. Só que chegou uma hora que eu comecei a me afastar de Deus, arrumei um emprego, esse emprego começou a me afastar de Deus. E eu comecei a deixar de lado a minha vida espiritual, aí saí da igreja. Só que num certo momento, eu conheci um senhor que ele mexia com coisas ilícitas, mexia com clonagem de cartão. Ele me apresentou isso. E eu entrei nesse ramo, aí eu entrei com tudo. Ganhei muito dinheiro, fazia muito dinheiro, mas nunca rendi em nada. E dentro da minha casa era um inferno. E começar com essa desgraça na minha vida. Só que como eu estava me aprofundando muito nas coisas ilícitas, os policiais desconfiaram da gente, no dever deles, de serviço deles, vieram nos abordar. Simplesmente atirou na minha direção. Esse tiro pegou do meu lado no muro. A única coisa que eu olhei para ele assim, ele não sabia o que ele tinha feito, nem ele. Fiquei 10 dias no CDP, preso, mesmo passando tudo isso, eu não conseguia me lembrar para voltar, não tinha força, eu não conseguia, na minha cabeça não passava isso. E numa dessa, minha filha, ela foi convidada por umas amiguinhas dela na escola. Tem uma amiguinha minha que tá me convidando para participar de uma reunião na igreja. Aí nós fomos com ela, a gente ficou lá no fundo da igreja. E eu participando daquela reunião, eu comecei a lembrar, começou a passar na minha cabeça tudo que Deus tinha me livrado. Eu só lembro que Deus falou comigo assim, você não vai ter mais outra chance. A sua chance hoje, é o seu último dia. E no mesmo dia, a roupa que eu fui, eu me batizei aquele dia, me entreguei para Deus, eu falei, meu Deus, eu te entrego a minha vida. Naquele momento eu senti que Deus estava me aceitando de volta. Graças a Deus, passou uns 2 meses, eu recebi tanto o que eu queria, que era o Espírito Santo. Aí eu vi que eu precisava daquilo para me ser feliz de novo. A partir do que eu recebi o Espírito Santo, a minha vida mudou. Aí mudou tudo. Aí eu mesmo tendo problema, mesmo tendo a situação, mas eu já via uma luz lá no fundo, que tudo seria resolvido. E graças a Deus, hoje eu sou feliz. E eu voltei para os braços de Deus. A única coisa que eu só sei, enquanto eu ser com Deus, Deus vai ser comigo. O Alex abandonou a vida da fé
para se entregar à vida do crime. Como pode isso? Como pôde isso? Simples. Ele não era batizado com o Espírito Santo. Mas ele foi um oficial da igreja, é verdade. Foi um oficial da igreja, da instituição, não do corpo de Cristo. Agora sim, que ele voltou e se humilhou e foi liberto e batizado com o Espírito Santo, agora ele faz parte do corpo de Cristo, ele faz parte da igreja espiritual. Agora nada nem ninguém consegue tirar este homem da presença de Deus. Meu amigo, volte. Você que está afastado, talvez você se afastou porque você não era batizado com o Espírito Santo. Ou talvez você era batizado, mas você esfriou, você apagou o Espírito Santo, você insistiu em querer fazer a sua vontade, impor a sua vontade. Olha no que deu. Você está aí agora, caído, mas nós estamos aqui para lhe ajudar, inclusive na central de atendimento está o pastor Laerte com a equipe para ajudar você. Inclusive vou convidá-lo a vir aqui para os estúdios e trazer os nomes das pessoas que ligaram, desabafaram e que pediram resgate para interceder comigo aqui em estúdios, por você, telespectador, você internauta, você ouvinte. Agora, eu queria que você que está desejando tirar a sua própria vida, você que está aí depressivo, ou conhece alguém que acha que já não tem mais solução para os seus problemas, para os seus erros, manda essa pessoa acompanhar o caso verídico da senhora Marchiane, ela que tentou o suicídio várias vezes. E quando ia tentar mais uma vez, uma amiga do colégio lhe trouxe o Folha Universal. Bom, sou a obreira Marchiane, moro aqui em Morada Nova e fui evangelizada pela primeira vez com o jornal, a Folha Universal. E quando eu fui alcançada por essa Folha Universal, naquele exato momento eu estava pensando no suicídio, porque eu era depressiva e tinha tentado várias vezes tirar a minha vida, mas naquele dia ia ser o último dia. Eu já estava planejando tudo, já estava vendo o que a minha família ia fazer para mim poder ficar só, e naquele exato momento alguém me chama. E quando eu saio, era uma colega minha de colégio, e ela me apresentou essa folha enrolada, e ela disse que era um bastão, que aquele bastão, quando eu tocasse nele, tudo que estava me causando mal ia sair. E eu acreditei. Então, quando eu peguei aquele jornal, eu acreditei que aquele jornal ele ia realmente ser o meu socorro. Eu era inocente, não sabia quem era Jesus, se Jesus existia, se existisse Deus. Eu era católico, mas um católico que não acreditava nem nos santos, na verdade, E cheguei na igreja através dessa folha. Hoje sou liberta, a minha família é liberta, os meus irmãos que faziam parte de facções criminosas hoje são todos libertos, servem a Deus. Minha mãe é obreira, minha irmã é obreira, sou obreira. A minha família toda serve a Deus, mas chegamos até o Senhor através da Folha Universal. Nós temos aqui a participação da Juliana Buller, a atriz que interpretou a personagem Hannah na macrosérie Jezabel da Record TV. Ela diz assim, com o Folha Universal em mãos, que leu: não consigo ler o jornal pelo celular ou tablet. 2, Juliana, eu também não gosto não, pois sou muito ligada a essa tradição da leitura do jornal impresso. Ler é importante por vários aspectos, como o treinamento da memória e a ampliação do conhecimento. Concordo com você completamente. Faça chegar o Folha Universal aos seus familiares, conhecidos, amigos e vou mais além, até inimigos. É momento de oração, nós vamos falar com Deus. Cadê o seu incensário? Você que já o tem aí, pegue em mãos, por favor. Por favor, segura em mãos. Vou pedir aqui o pastor Laércio, como também o pastor Ailton, para orar comigo em seu favor. Vamos falar com Deus, é momento de oração. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei. Foi ele quem criou os mares, fundou os rios e suas margens, sim, o Rei. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos no Templo de Salomão, nos estúdios do programa Obreiros em Foco, para pedir em favor das centenas
e milhares de pessoas que oram conosco, com diferentes necessidades. Mas o primeiro pedido que eu quero fazer nesta noite é por aqueles que estão afastados, que ligaram, desabafaram, choraram, pessoas que estão desesperadas, desacreditadas delas mesmas, a família, o governo, os funcionários, o patrão, a empresa, ninguém mais crê nele, mas nós cremos, porque o Senhor crê, nós cremos também que ele pode dar a volta por cima, pode se tornar, meu Deus, motivo de alegria, porque aonde abundou o pecado, aonde abundou a promiscuidade, o vício, a violência, a incredulidade, a corrupção, pode abundar a tua luz, o teu espírito, a tua glória. Então agora arranca esse encosto, eu te repreendo, encosto. Coloque a mão sobre este copo com água, meu amigo. Coloque a sua mão sobre o meu copo com água, porque esta água representa o Espírito Santo, que vai arrancar esse encosto da depressão, os pensamentos de morte, de homicídio, de traição, de deixar tudo e fugir. Solta a mente dela agora, solta a mente dele agora, já! Eu te repreendo, encosto, espírito da acomodação, da religiosidade, da hipocrisia, da rebelião. Eu te repreendo e te ordeno em o nome de Jesus, diga: saia! Respire profundo. Pai, eu declaro esta água consagrada por Ti, para que todos, ao participarmos dela, recebamos a paz, o sinal do Teu perdão, a Tua força para Te buscar e a coragem para obedecer a Tua palavra. E você que crê, diga amém. Então beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Vem, Senhor Espírito Santo, venha sobre todos que estão dispostos a ser o sacrifício vivo, como está escrito, que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo sobre o Teu altar, o nosso culto racional. Meu Pai, o Senhor revelou a esta pessoa por meio da palavra, da meditação, da vigília do fogo, o que sacrificar, o que entregar, o que parar de fazer, o que começar a fazer de certo e o que parar de fazer de errado. Ela escreveu e colocou aqui dentro deste incensário. Então, meu Pai, vem, Senhor Espírito Santo, possuí-los. Venha, meu Deus, fazer desta pessoa um instrumento nas Tuas mãos. Fale, meu amigo, este momento é seu com Deus. Eu vou desligar o meu microfone para que você possa adorá-lo, buscá-lo aí em casa, no carro, no trabalho, no hospital, no presídio, não importa o lugar. Deus marcou um encontro com você aí, Ele está diante de você. Fale com Ele. Meu Pai, nosso Pai, em Tuas mãos eu entrego a todos que com sinceridade querem Te agradar, querem Te servir, não para serem servidos, mas para Te agradar. Então receba, meu amigo, o Espírito Santo, seja batizado, e você que já o é, seja renovado. E todos que concordam, digam amém. E graças a Deus. Amém. Ele ouviu e respondeu a nossa oração. Eu creio. Veja só o que diz aqui o texto bíblico no livro de Levíticos, capítulo 10, no versículo 1, quando diz: e os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Fogo estranho é quando não há sacrifício, obediência, temor da nossa parte. Faltou o sacrifício, por isso saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu, diz aqui. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, quer dizer, eles morreram. Está aqui, versículo 2. Tem muita gente morrendo dentro das igrejas, tem muita gente morrendo, inclusive dentro da Igreja Universal, espiritualmente falando, porque querem agradar a Deus sem o elemento sacrifício. O sacrifício é a maior expressão da nossa fé. O sacrifício que eu me refiro não é bens, não é dinheiro no altar, não, meu amigo. O
O sacrifício que eu estou me referindo é a sua vida, é a sua vontade, é o seu eu, que esses dois irmãos não quiseram fazer, oferecer a Deus. Por isso ofereceram fogo estranho e foram mortos perante o Senhor. É uma vergonha morrer sem Deus, mas mais vergonhoso é morrer conhecendo a verdade, insistindo no erro. Pare de insistir no erro. Chegou a hora de você aceitar a verdade e sacrificar em prol da sua salvação, do seu ministério, da sua comunhão, do seu serviço a Deus. Bem, amanhã eu vou falar mais ao respeito. Chegamos aos segundos finais da nossa participação. Quero agradecer aos pastores aqui presentes, o trabalho no UFP, a Universal, com as forças, né, policiais, tem sido diário. Esse trabalho é diário, não é, pastor? Todos os dias, bispo. Não tem parada, porque nós temos policiais depressivos, policiais que estão passando necessidade. Se eu tenho uma ideia, nós tivemos o caso de uma policial que sustentava 7 pessoas da família. Com a pandemia, todos ficaram desempregados, ela ficou desesperada. Claro. Como o Grupo UFP não é só oração, também é ação social, nós ajudamos toda a família e o grupo está aí para isso. Bem, esse trabalho com os policiais é feito, no caso, diariamente, nas delegacias, onde é feito esse trabalho com eles, a oração? Nas delegacias, nas companhias de polícia, nos batalhões, também no Exército, todas as autoridades do país. Caso essa pessoa tenha um familiar que precise de acompanhamento, qual a melhor forma de entrar em contato com os senhores? Ela pode procurar qualquer igreja universal, que lá nós temos o trabalho implantado em todo o Brasil, bispo. Ela pode estar e lá nós temos voluntários preparados para isso e também temos a rede social. Quero agradecer o pastor Ailton também pela sua presença aqui no programa Obreiros em Foco. Chegamos aos segundos finais, nos veremos então na iurte ou nas nuvens. Você acabou de assistir o programa Obreiros em Foco. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário e neste mesmo canal, dando a outras pessoas a mesma oportunidade que você acabou de receber. Convide alguém para assistir com você.